Olá pessoal, meu nome é Pedro Zaqueu, faço parte da equipe técnica do Instituto E3S e neste vídeo eu comentarei um pouco sobre modelo híbrido. Bom, o que consiste um modelo híbrido? Modelos híbridos são aqueles que combinam diferentes tipos de elementos dentro de uma modelagem. Normalmente, quando a gente tem uma geometria que é muito complexa, nem sempre a gente consegue representá-la por totalidade com um tipo de elemento só, seja ele tridimensional, casca ou linha. Então, às vezes, a gente consegue combinar tipos de elementos, como combinar elementos de linha com casca ou casca com elementos sólidos, e desta forma representar essa geometria minha que é complexa. E qual é a vantagem do modelo híbrido? Bom, a primeira vantagem é que dentro de uma mesma geometria eu consigo distinguir níveis de detalhamento. Ou seja, quando eu tenho regiões críticas e regiões não críticas dentro do meu modelo, eu consigo, de repente, representar as regiões críticas com elementos tridimensionais, porque normalmente eles geram resultados mais precisos pela quantidade maior de nós, comparado a outros tipos de elementos. Mas existem regiões que são acríticas, mas mesmo assim eu quero representar no meu modelo global para ter ali o meu caminho de carga, certo? Então essa é a primeira vantagem de uma abordagem híbrida. Então essa é uma primeira vantagem da abordagem híbrida. Basicamente, eu consigo ter níveis de detalhamento diferente dentro do meu modelo. E, consequentemente, o que isso pode ajudar também? Basicamente, é reduzir custos computacionais. Ou seja, se com a representação de casca ou linha eu estou reduzindo a quantidade de nós, claramente eu tenho uma redução também do meu custo computacional, certo? Então eu consigo obter ali uma quantidade mais reduzida e com isso ter um processamento de análise muito mais rápido e eficiente. Bom, e dá um exemplo então, onde a gente consegue aplicar modelos híbridos, dê um exemplo ali. Aqui vale ressaltar que eu trouxe o exemplo de sistemas de tubulações, mas existem vários outros exemplos, existem muitas geometrias que são complexas, mas um exemplo de modelo híbrido são sistemas de tubulações. Por quê? Porque geralmente sistemas de tubulações são sistemas grandes e por conta deste fato, a gente tem uma modelagem dentro do software muito mais voltada a elementos de linhas, porque normalmente a gente consegue representar muito bem esses tipos de modelos com elementos de linha. Mas, por vezes, a gente quer extrair um resultado muito mais detalhado em certo segmento da minha tubulação. Então, dentro lá de um projeto que eu esteja trabalhando, eu percebo ali que curvaturas, principalmente, ou certo ramo ali desta modelagem que eu estou fazendo é crítica, eu consigo, de repente, transformar aquilo para sólido, ou seja, transformar aquele ramo e representar ele de maneira sólida. Por quê? Porque ali eu representei como maneira, eu verifiquei que é uma região crítica, logo eu quero ter resultados muito mais precisos naquela região. Então, isso é um tipo de um exemplo aplicado com o modelo híbrido. Mas, novamente, existem vários. Aqui é só um exemplo e é muito aplicado nesse tipo de indústria, principalmente em sistemas de tubulações. Porém, quando a gente fala sobre modelos híbridos, ou seja, o conjunto de elementos, seja sólido, elementos de linha, elementos de casca, uma grande preocupação que quando estamos projetando nossa análise que a gente tem que ter é como conectar esse tipo de elemento, certo? Existem muitas maneiras de fazer essa conexão, como por exemplo através de contatos, através de conexão de malha ou de juntas, certo? Então existem muitas formas de você fazer o contato e isso é a precaução primária que você tem que ter quando você utiliza modelos híbridos. Porque de algum modo você vai ter que conectar um corpo que possui uma quantidade de nós muito maior com outro corpo que é mais reduto. Então você tem que fazer uma boa representação. Aqui a gente vai tratar exatamente de um modelo de sistema de tubulação, como é o exemplo, e a gente vai estar utilizando para conectar o elemento de linha com o elemento sólido uma junta rígida. E aí, basicamente, o que essa junta vai fazer? Ela vai, aqui, neste nó da minha linha, conectar com os nós dessa interface aqui do tubo. E aí, basicamente, o que ela consegue fazer é, através da opção MPC, compartilhar estes graus de liberdade entre a linha e a face deste meu sólido, certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui na prática para vocês terem uma noção melhor.
Então, já estamos aqui no software, né? Então, note que a gente aqui pegou um exemplo também de tubulação, exatamente porque, como mostrado, né, a gente quer ali realizar a conexão do meu elemento de linha com o meu elemento sólido, exatamente porque aqui a gente está querendo um modelo híbrido. E, antes de mais nada, né, vamos apresentar esse sistema de tubulação. Aqui a gente tem algumas condições de contorno, note que aqui nós temos um ponto de massa colocado, muito provavelmente para representar ali uma válvula. Também temos alguns suportes ao redor do meu sistema de tubulação, exatamente para restringir alguns graus de liberdade. Algumas condições colocadas, talvez seja para representar a válvula, mas também outro tipo de situação do meu problema. E também as pressões. Aqui é interessante, note que a gente colocou uma pressão tanto no sistema de linha, né, quanto uma pressão no meu sólido. Então a primeira coisa que há de se atentar é manter a coerência aqui das minhas condições de contorno. Então eu coloquei aqui um pipe pressure de 3 megapascal nos meus elementos de linha, né, que são elementos de linha representados com o tipo pipe, mas também dentro aqui do meu sólido, né, eu coloquei uma pressão interna representado com 3 megapascal, exatamente para manter essa coerência nas condições de contorno, certo? Bom, e como dito, falta aqui a gente realizar a conexão. E a gente vai fazer uma conexão, como falado na teoria, uma conexão via junta fixa, né? Então, para isso, a gente vem aqui em Connections, Insert, Joint. E nessa primeira joint, né, a gente vai anexar em Reference, aqui ó, nesse primeiro, o nó, né, dessa minha linha. Posteriormente, a gente vai anexar a face desse meu sólido, né, desse meu tubo representado em sólido. Perfeito. Note que como o meu in-display aqui, né, o Remote Point Connection está ativado, a gente consegue verificar que de fato houve ali uma conexão entre o meu nó e esta minha face representada. Agora a gente também tem que fazer para o outro lado. Então a gente vem aqui, Insert Joint, a gente anexa em Reference novamente o nó da minha linha, bem como a face deste meu sólido. E novamente a gente pode perceber, por conta que eu ativei, né, aqui em Display Remote Point Connections, que houve ali uma conexão, né? Então, é uma boa prática manter essa opção aqui ativa, esse recurso ativo, exatamente para você ali ter uma noção se foi ou não colocado, né? Às vezes é colocado, mas aí, né, por conta que o sistema de referência está deslocado, aqui a gente consegue verificar. Então é muito interessante ativar essa opção aqui para ter uma noção melhor. Feito isso, vamos realizar a solução do meu sistema. Então, Static Structural, Solve. Bom, tendo realizado a solução do meu sistema, eu coloquei aqui para a gente verificar os resultados de deslocamento. E uma coisa interessante já a se notar, né, é que se eu clico aqui em Play, a gente percebe que os deslocamentos eles estão sendo colocados de uma forma coerente no estabelecimento da conexão que a gente fez, né? Então você vem até aqui em Result e aumento aqui a minha escala, eu consigo perceber que os meus deslocamentos eles estão bem alinhados com a conexão, ou seja, não existe uma conexão que não foi colocada de forma correta, porque né, durante a visualização aqui do meu resultado, a minha linha se desloca conforme também o meu corpo sólido se desloca. Outra forma de verificar que os resultados foram bem colocados é que existe aqui um estabelecimento de uma conexão correta. Por quê? Porque se a gente percebe, exatamente na região em que a gente colocou as condições de contorno como força, também deslocamento de rotação nodal, existe aqui um aumento da minha rotação. E isso acontece não só no corpo de linha, mas também no corpo sólido. Ou seja, houve aqui de fato uma correta conexão em relação à minha junta, que compartilhou ali os meus nós e os graus de liberdade, certo? Outro resultado interessante para a gente se avaliar, principalmente a respeito, né, de sistema de tubulação, é que quando a gente avalia o von Mises, para sistema de tubulação no ANSYS mecânico, o tipo pipe, não há como a gente verificar o von Mises nos elementos de linha. Então, uma forma interessante de você contornar isso é exatamente utilizar ali uma abordagem híbrida para verificar o resultado de von Mises nas regiões que você tem interesse em verificá-lo, certo? Então, isso aqui é muito interessante também. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Até mais! Se quiser saber mais sobre simulação computacional, clique no link abaixo e acesse o nosso site. O Instituto E3S possui uma plataforma com mais de 30 cursos intensivos de simulação.
Todos os cursos são 100% online e gravados. Link na descrição.